Abrir a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, no capítulo 3. Muito interessante nós hoje falarmos sobre missões, sobre também vocacionados, chamados, porque hoje nós vamos falar justamente sobre os pré-requisitos para o ministério cristão. 1 Timóteo capítulo 3. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Até aqui, não até o 13, mas até o versículo 7. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que tivemos nessa manhã, Senhor. Eu sei que em tempos, ó Pai, difíceis que nós estamos vivendo, a tua igreja está aqui presente, Pai, te louvando, te buscando, te servindo, Senhor, pensando em missões, pensando, Senhor, em servir, Senhor, essa terra, e nós te adoramos e te louvamos por isso. E agora, Pai, que nós lemos a tua palavra, abençoa-nos, de tal forma, Senhor, que esta palavra possa ser guia, Senhor, para a nossa vida, para o ministério, Senhor, para os dons e talentos que nós temos para fazer a tua obra no corpo de Cristo. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto fala sobre os pré-requisitos para o ministério cristão. Existem milhares de denominações cristãs em toda a terra. O que nós podemos perceber que das maiores até as menores denominações, um número significativo da população mundial hoje se considera cristão. Nós podemos dizer que 1,3 bilhões de católicos e 970 milhões de protestantes, entre eles pentecostais também, compreende esse número que chega a quase 33% da população mundial. São muitos cristãos, várias igrejas, vários trabalhos, e para esse contingente enorme de cristãos, outro número superlativo é o de ministros, pastores, sacerdotes e padres. Quais são, então, na palavra de Deus, os critérios para que uma pessoa possa ser consagrada ao ministério pastoral? O contexto dessa passagem, e eu gostaria que você pensasse nesse contexto, que talvez seja semelhante ao nosso contexto, ou talvez semelhante ao contexto de todas as épocas da cristandade, é o seguinte: em virtude dos falsos mestres que se multiplicavam nas igrejas cristãs em Éfeso, em particular, Paulo lista uma série de características prévias do aspirante ao ministério. Existem muitas ovelhas vestidas de lobos. Existem muitos mestres que, na verdade, ou pastores, que não são vocacionados, mas são pessoas ambiciosas, pessoas que desejam não apenas a lã das ovelhas, mas a lã, os ossos, a carne e o sangue delas. São mercenários. Mercenários dos quais Jesus Cristo já havia nos prevenido no Sermão da Montanha. E esses mercenários, esses falsos pastores, estavam em Éfeso também, falsos mestres, que procuravam ensinar outros aspectos e heresias que naquela época eram conhecidas como heresias semelhantes ao gnosticismo. Por exemplo, só para exemplificar,
O gnosticismo acreditava, era uma espécie de mistura de cristianismo com valores platônicos, ensinava que existiam pessoas que eram as pessoas espirituais. Esses eram escolhidos por Deus. Esses eram os iluminados. E esses iluminados, geralmente, eram esses líderes, que as outras pessoas, evidentemente, deveriam segui-lo. Havia um outro grupo de pessoas que poderiam ser iluminadas. E outras pessoas, essas não tinham jeito. Essas eram pessoas totalmente carnais. E esse ensino de uma classe especial, uma sala VIP de iluminados, estava prosperando dentro das igrejas cristãs. Algumas pessoas estavam se ensoberbecendo, se achando melhores do que as outras, mais sábias do que as outras, trazendo alguns ensinos que eram diferentes do Antigo Testamento, do ensino de Jesus, e isso estava causando, dentro da igreja de Éfeso, grandes problemas doutrinários e também de participação e também de comportamento. Esse rol, essa lista que o apóstolo Paulo faz, é uma lista de características prévias para aquele que deseja o ministério. Então o apóstolo Paulo diz, olha, não é qualquer pessoa que pode entrar no ministério. Não é qualquer um que se acha um iluminado que pode ensinar aos outros dentro da igreja cristã, ou possa ser um missionário. Não é qualquer um. Há necessidade de que essa pessoa esteja de acordo com essas características, essa lista que eu estou passando para vocês. Esse rol, essa lista, ela se repete na carta pastoral a Tito. Se depois você tiver curiosidade, no primeiro capítulo de Tito, essa lista é muito semelhante. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, que é um líder cristão, que está em Éfeso, e também está orientando a Tito, que é um outro líder cristão que está orientando na cidade ou na ilha de Creta. Para uma igreja que se fortalecia e crescia, era necessário uma liderança serva, íntegra, capacitadora, que certamente era a exigência. Agora, o que nós podemos retirar para nós? Porque esse texto não está apenas falando sobre pastores. Os pastores, os líderes, os mestres, eles precisam ter essas características, porque essas características são exemplares, são modelares, para que também o restante da congregação também tenha, para que também as outras pessoas alimentem essas características, esses adjetivos espirituais na sua própria vida. Primeiro aspecto que nós podemos extrair desse texto é, para quem aspira, para quem deseja o ministério, primeira coisa, chamado. O apóstolo Paulo utiliza uma expressão inicial, chamando a atenção do seu interlocutor para a instrução que se segue. Ele diz, fiel é esta palavra. Ele utiliza esse termo em outros momentos na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo. Esse fiel é esta palavra, é como se o apóstolo Paulo dissesse assim, preste atenção nessa palavra, é uma expressão da época, fiel é essa palavra, olha, Timóteo, presta atenção, especialmente para o que eu estou dizendo agora, fiel é esta palavra. E quando ele diz isso, é para que Timóteo perceba, olha, o que eu vou dizer agora para você, Timóteo, é algo muito importante para a igreja. E é mesmo, porque ele está falando para aqueles que aspiram ao episcopado, aspiram ao presbitério, aspiram ao pastorado, excelente obra almejam. Para quem deseja ser um ministro do evangelho, um bispo, um presbítero, um pastor, que na Igreja Batista são sinônimos. O nosso governo é um governo congregacional, onde nós temos pastores que são escolhidos pela igreja. Há necessidade de um chamado, de uma vocação. Mas pastor, como é que se dá esse chamado?
O sujeito está assistindo televisão, está vendo um pastor pregando, gosta de falar também. Será que ele é chamado por conta disso? Ou até mesmo uma pessoa entra num seminário teológico, termina os 4 anos no bacharel em teologia, os 3 anos no ensino médio, e aí ele já está apto para ser um pastor, para ser um líder cristão? Não. O chamado, ele responde a um tríplice aspecto, que todo chamado, todo vocacionado tem que ter. O primeiro, o chamado é atestado, primeiramente, por Deus, porque é Deus que chama. A pessoa tem que ter uma convicção, tem que ter uma experiência especial com Deus, para que esta pessoa inicie a busca, a aspiração ao ministério. É o que nós podemos ver, por exemplo, com Moisés, que Deus o chama em meio à sarça ardente. E olha que Moisés já era conhecedor da cultura egípcia, Moisés ficou um bom tempo no deserto, mas houve um momento em que Deus, no deserto, quando ele já estava pastoreando ali no deserto, que Deus chama, lá no deserto de Midian, que Deus chama a Moisés, em meio à sarça ardente. O profeta Isaías já tinha alguma atividade, possivelmente tinha uma atividade palaciana. Tem um momento em que Deus, num alto e sublime trono, traz uma visão para Isaías. Isaías vê a Deus nesse trono, cercado por querubins que cantavam santo, santo, santo. E ali, Isaías, aterrorizado com essa visão, Deus o chama e o vocaciona para falar ao povo de Israel. E o mesmo nós podemos ver em outras ocasiões. O apóstolo Paulo, um dos chamados mais dramáticos das Escrituras Sagradas, ele que estava ali perseguindo cristãos, indo para a cidade de Antioquia, da Síria, aliás, Damasco, para perseguir a cristãos, desbaratar grupos cristãos, no meio da estrada, ele acaba caindo ao chão. Jesus Cristo aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois emenda que Paulo seria o apóstolo aos gentios, seria enviado aos gentios. Então cada um tem um chamado, cada pastor, cada líder foi chamado por Deus, talvez não com visões místicas, espirituais, como esses que tiveram visões especiais de Deus, mas através de uma pregação, através de um apelo num culto. O meu chamado ministerial foi num apelo, num retiro de carnaval, lá na cidade de Bauru, quando o pastor Enéas Tonini estava pregando, e eu, aos 17 anos, quando o pastor Enéas Tonini fez um chamado para aquele que desejava ir para o ministério, com 17 anos eu fui à frente. Levantei a mão, fui à frente, chorei um bocado, a mensagem tocou no meu coração, eu sabia que Deus queria que eu entrasse no ministério naquele momento. Era uma convicção. Eu só tinha 17 anos de idade. Já tinha minha matrícula pronta no Mackenzie para fazer engenharia. E quando eu fui à frente, o pastor Enéas, depois de dar algumas orientações, ele disse: bom, agora vocês então têm que se preparar. Pegou um folheto e disse: aqui está, Seminário Teológico Batista Nacional de São Paulo. Se vocês querem se preparar para o ministério, este é um lugar que vocês podem ter essa instrução. Com 17 anos e meio, eu me matriculei no Seminário Batista Nacional. Então, que esse foi o meu chamado. O chamado de outros é de uma forma diferente. Pode ser num culto de oração, pode ser através de uma palavra de uma pessoa que foi usada por Deus para dizer isso, mas certamente é acompanhado de uma grande convicção no coração. É algo que não se explica, é algo que você sabe, é uma certeza do coração. Agora, não é só esse chamado interior. Esse chamado interior de Deus é acompanhado de uma igreja que começa a te reconhecer, começa a ver que você tem uma palavra diferente, que você tem um talento especial para ensinar, um talento
ou melhor, um dom para pregar. E aí você começa a ser percebido pelas pessoas que até já te acham como um ministro, te confundem como um pastor. Eu me lembro que eu fui ordenado só aos 30 anos. Eu não fui ordenado imediatamente. Fiz o seminário, dei aula no seminário, preguei em várias igrejas, fui líder de mocidade da denominação, fiz várias coisas. E é interessante que algumas vezes, algumas pessoas me confundiam, diziam, pastor, não, Maurício, né, porque viam já que existia um ministério pastoral, que já existia um chamado pastoral na minha vida. E assim é na vida daquele que é vocacionado, ele é percebido pela igreja, ele é reconhecido pela igreja. Deus, quando fala, não fala a alguns poucos. Deus, ele não estabelece dinastias. Quando eu disse para o meu pai, que era pastor, que eu fui à frente, respondendo afirmativamente ao pastorado, meu pai, eu pensei que ele ia me abraçar, falei, é isso mesmo. Ele disse, filho, pensa bem, filho. Pensa bem se é isso mesmo. Por quê? Porque não é uma dinastia. Não é porque é pastor, é pastorzinho. Não é porque é pastora, a esposa é pastora. Não é porque o pastor, o líder da casa é pastor, o restante acaba se tornando uma família pastoral. Não. Na verdade, é um chamado individual. Deus fala para cada um, conforme a vontade dele e não a nossa vontade. Então a igreja que reconhece, e é o ministério que consagra, quer dizer, não é só a igreja que reconhece, os outros pastores, os outros líderes, avaliam, olham, percebem, aconselham. No nosso caso, como convenção, na consagração, a nossa família é chamada, pessoas são chamadas para testemunhar. Nós escrevemos como foi o nosso testemunho de conversão, de batismo nas águas, de batismo no Espírito Santo, de chamada ministerial, para que os pastores mais velhos possam ler e depois arguir, perguntar e dizer se de fato nós somos chamados por Deus. E aí depois existe aquela cerimônia, a cerimônia de imposição de mãos, que é uma cerimônia bíblica, porque quando o apóstolo Paulo e Barnabé foram chamados ao ministério, começar a obra missionária, na primeira viagem missionária, eles tiveram a imposição de mãos do ministério na cidade de Antioquia. E é assim até hoje. Se repete hoje nas igrejas batistas, nas igrejas metodistas, nas igrejas anglicanas. É o momento da ordenação ao ministério, um momento emocionante. A minha ordenação foi na Igreja Batista Nova Aliança, que nós abrimos, um trabalho que nós plantamos, dirigidos por Deus, evidentemente. Um pequeno trabalho à época, que tinha umas 40 pessoas, e ali foram os pastores da denominação, pastor Paulo, da época da Zona Norte, pastor Miro, Zé Carlos e tantos outros pastores foram responsáveis, né, por essa ordenação. Dias, você estava lá, Dias? Não, nesse aí você não estava, você estava aqui na posse, né? E naquele dia, irmãos, minha mãe estava prestes a fazer a cirurgia do nariz. Ela teria o nariz tirado, como nós sabemos que foi. Mas aconteceu uma coisa interessante. O pastor Omar, depois da ordenação, se levantou e disse, irmãos, vamos ungir a irmã Iris. E ele orou por ela. Ela foi no Hospital das Clínicas e começou a fazer um outro tratamento. Ela ia no Hospital das Clínicas para fazer a cirurgia. E uma médica disse, não vamos fazer a cirurgia, vamos fazer um outro tratamento. E durante uns 7, 8 anos, o nariz da minha mãe foi recuperado. Foi curado do câncer. Só que, infelizmente, depois, ela teve uma necrose no nariz. Não era câncer, mas uma necrose que, por causa também da radiação, e teve que tirar o nariz. Mas foram 7 anos em que isso foi adiado. E aquilo para mim foi uma marca muito grande no meu ministério, foi uma ação divina, maravilhosa.
foi algo que mexeu no meu coração, como mexe no coração de todas as pessoas que passam por isso. E por que isso? Porque é uma excelente obra. É uma excelente obra. O ministério cristão é considerado por Deus uma tarefa nobre, uma tarefa preciosa. É considerada a mais excelente ocupação, pois lida com questões espirituais e eternas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu pregava, ensinava, estava como professor no seminário, já cuidava da igreja, lá na Vila Nova Cachoeirinha, Nova Aliança. Mas o dia em que impuseram as mãos sobre mim, irmãos, aconteceu algo totalmente diferente. Porque ali eu estava recebendo uma investidura divina, uma autoridade que não era minha. Uma coisa impressionante, irmãos, que só um pastor, um ministro do Evangelho sabe. É algo que faz do pastor uma pessoa que mesmo com os problemas, com as dificuldades, com algumas coisas que nós devemos deixar de lado, algumas coisas que nós devemos desistir, alguns projetos pessoais, e às vezes até em momentos difíceis na igreja, passando por lutas em casa, lutas na igreja, lutas de uma série de formas que muitos irmãos também passam, porque nesse aspecto, lutas todos nós passamos. Mas mesmo aquelas que são difíceis, como nessa época, irmãos, quando houve essa notícia do coronavírus aqui no Brasil, foram 240 igrejas no estado de São Paulo atordoadas de como deveriam trabalhar. No Brasil, mais de 3.000 trabalhos. Como nós vamos agora trabalhar? E essa última semana, esse fim de semana, foi um fim de semana de choro, um fim de semana buscando a Deus, porque muitas vidas e muitos pastores estavam ali buscando orientação de Deus e orientação com os colegas para poder lidar com essa crise em suas igrejas locais. Mas mesmo nesses momentos difíceis em que a gente não dorme, eu não dormi essas 2 noites pensando nisso, porque pensando nas pessoas, pensando nos irmãos que estão sofrendo, os irmãos que estão com dificuldade, os irmãos que vão passar algumas privações por causa disso, mesmo pensando nisso, irmãos, não tem coisa melhor do que a obra pastoral. Não tem algo mais digno do que fazer a vontade de Deus. É aquele missionário que passa dificuldades também, e lá no campo ele reconhece Deus, sabendo que ele está no centro da vontade divina. E apesar de todo o peso, de toda a responsabilidade ministerial, que é encarada pelos seus vocacionados, como uma graça indescritível da parte de Deus. Irmãos, é uma graça. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que Deus te escolheu? É graça de Deus na vida do pastor. Irmãos, é uma graça de Deus. Eu não sei por que um pastor é escolhido, não sei por que um missionário é escolhido por Deus, mas o fato é o fato de sermos escolhidos por Deus. É como se a gente tivesse se convertido de novo. Aquele momento que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você anda nas nuvens, o momento em que você também é escolhido por Deus para fazer o ministério. Olha, não importa, não tem título nesse mundo, não tem graduação, não tem pós-graduação, não tem riqueza, não tem empresa, não tem nada que possa substituir isso. É algo maravilhoso, irmãos. É algo que a gente chega no final do dia, mesmo com um dia problemático, pessoas com muita dificuldade, às vezes um dia que não anda, mas é um dia que você chega em casa e diz, graças a Deus, obrigado, Senhor, por poder te servir. O filho do Billy Graham, Franklin Graham, ele foi convidado para ser um embaixador lá nos Estados Unidos. E ele estava quase aceitando. E aí ele falou para o seu pai, olha, eu fui convidado para ser um embaixador. E aí o pai dele, que sabia, e o Franklin já tinha mostrado que era um vocacionado também, até hoje ele está pregando, Franklin Graham.
o Billy Graham chegou e disse: meu filho, você vai fazer o pior negócio do mundo. Você não tem ideia da tolice que é isso. Aí pensou, mas embaixador dos Estados Unidos é o pior negócio do mundo, porque você está deixando de ser um embaixador do reino de Deus para ser um embaixador de um reino terrestre. E é isso que a gente sente. É isso que um pastor sente. Né? Tem coisas que a gente deixa, mas que não se comparam no momento em que uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando uma pessoa é aconselhada, quando a sua vida muda. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. E se você, meu irmão e minha irmã, você é um vocacionado, se você já está sentindo a chama do Espírito arder no seu coração, se você está sentindo algo diferente, está percebendo que Deus está chamando, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer que não existe coisa melhor nesse mundo para se fazer do que dizer sim à presença do Senhor. Agora, existem alguns aspectos, e eu vou correr aqui porque me disseram que depois do meio-dia os vírus entram, né? Então eu vou correr bastante. Existem algumas qualificações importantes, as qualificações familiares. O ministro deve ser exemplo no seu trato com a família. Sua esposa, seus filhos devem refletir a integridade de sua pregação e testemunho. Um sujeito que não trata bem a sua esposa, um sujeito que não educa bem os seus filhos, um sujeito que na sua família é um traste, um sujeito que simplesmente dá um mau testemunho na sua casa, não é fiel em relação à sua esposa, não cuida da sua esposa, ele não pode ser pastor. Aliás, existe uma coisa que faz com que o ministério pastoral cesse na vida do sujeito, se é que um dia existiu. É se ele for uma pessoa que despreza a sua família, despreza a sua esposa e despreza os seus filhos. O ministério cristão exige que haja um lar harmonioso e hospitaleiro, onde quem quiser conhecer terá um bom testemunho. Transparência. É necessário que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo na vida do pastor, na vida, no seu relacionamento, no relacionamento com a sua esposa. E é importante que haja essa visão, essa visibilidade, para que as pessoas possam, não, ele trata bem a sua esposa, trata bem os seus filhos. Deus me livrou de uma situação, eu não tenho filhos, então vocês têm. Mas tem, claro, tenho sobrinhos, tenho os meus allegados, né? Mas o que eu posso dizer, né, é que tratar filhos não é fácil. Eu vejo o pastor Xavier. O pastor Xavier tem 2, né, pastor? Já marmanjos, grandes. Né? E eu vejo, já fui na casa do pastor Xavier e vi como ele trata, ele e a Leila tratam seus filhos. Cuidado. O pastor Xavier tem um filho que tem uma enfermidade difícil, né, de passar, de cuidar. E o pastor Xavier está aqui, toda terça-feira, orando pelos filhos dos outros, pedindo a Deus para que abençoe, tendo um filho que passa problemas em casa, mas está aqui, 7 horas, na terça-feira, abrindo o trabalho e orando por todos. E a gente conhece o filho do pastor Samuel, do pastor Xavier, um menino bom, mas que está passando por dificuldades, e eu gostaria que vocês orassem muito pelos filhos do pastor Xavier, pelos filhos do pastor Jair, que estão aqui. Olha que coincidência, estão todos aqui, todos, né? A maioria. Levanta a mão os filhos do pastor Jair. Olha só, eu combinei com eles para virem. Né? Está até a nora do pastor Jair também, a Márcia. Né? Seja bem-vinda, Márcia, mais uma vez. E os filhos do pastor Jair. Os filhos do pastor Jair pegaram uma época da vida do pastor Jair muito difícil. Porque ele era pastor em Teófilo Otoni, uma casa de adobe. E quem estava ali liderando a igreja junto com o pastor Jair eram os filhos. Não queiram ver as fotos dessas meninas nessa época. Vocês, ou só para ver o milagre que Deus fez, né, na vida delas hoje, né, mas a irmã Terezinha, esses meninos, né, também passaram por muitas lutas. O pastor Jair ficava andando de bicicleta para lá e para cá para sustentar o ministério pastoral dele.
vendendo mocotó. Doce, geleia de mocotó. Ia lá nos açougues, pegavam os nervos dos ossos, né? E fazia lá geleia de mocotó. Eu cheguei a comer essa geleia de mocotó. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Mas é o que nós podemos ver, e eu poderia dizer isso de todos os pastores aqui da igreja, pastor Ricardo, né, que as filhas deles estão aqui. Essas meninas também sofreram, foram acompanhar o pai também, em algumas igrejas problemáticas, pelo amor de Deus, essas meninas deviam estar no mundo com raiva, né, das lutas que elas passaram, né, e eu vejo com alegria, né, a Bianca aqui, que tem uma boa palavra, a Isabela cantando, né, soltando o vozeirão dela também, né, e a Suzana. Então nós vemos com alegria os pastores. Pastor Clóvis perdeu a sua esposa lá atrás, viuvou, né, tem um testemunho dos filhos, que estão aqui também, né, o André, né, que está aqui, a Débora, que casou com um pastor, Rodrigo, né, outro filho também, não é dessa igreja, mas tem um lar também que é abençoado. E conheceu uma pessoa joia dessa igreja, a Luísa, que tem um menino joia também, 2 meninos joia. E um deles a gente conhece, é o Rodrigo, né, que fez aniversário, né, Rodrigo? A Beuense. Histórias maravilhosas, de vocacionados, que são exemplos para mim, que são exemplos para o povo de Deus. Homens que você olha e pergunta, mas por que esse homem ainda está no pastorado? Depois de sofrer tanto, porque alguns pastores aqui sofreram muito no pastorado. E o prazer deles está em pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E as suas famílias entenderam isso a duras penas, porque não é fácil ser esposa de pastor, não é fácil ser filho de pastor, mas estão aí. Outro aspecto que nós vemos são as qualificações interiores, que são desdobramentos do fruto do Espírito em seu caráter cristão. São pastores temperantes. O pastor tem que ser temperado, equilibrado. Não pode chegar e ficar indo de vento e doutrina, também de desesperos. Algumas pessoas são mais exasperadas e querem um comportamento exasperado do pastor também. E ele tem que ser equilibrado, tem que ser aquela voz de equilíbrio, aquela voz que vai dar o rumo. Tem que ser sóbrio, ter seriedade, modesto, tem que ser ordeiro nas suas coisas. E essas características, elas não são manipuláveis, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você não é temperante, se você não é sóbrio, se você não é modesto, se você não tem outros aspectos do fruto do Espírito, uma hora vai sair. Uma hora essa coisa vai vazar. É importante que esses aspectos, essas qualificações interiores estejam agindo na sua vida. Eu não digo que pastores não são pecadores e não erram, mas essas características estão presentes na vida dele. E tem que estar, porque vocês não têm que aceitar qualquer um. Você vai para uma igreja, você não pode aceitar um sujeito que é desequilibrado, começa a gritar com as pessoas, age como se fosse um mandão, fica dando ordens para a pessoa, fica gritando, fica agindo com falta de educação no púlpito. Você não pode aceitar uma pessoa dessa. Essa pessoa não representa Cristo. Cristo não era assim. Cristo é o nosso modelo. Nós precisamos ter modelos à frente do ministério e modelos de cristãos. Deus, Ele está discipulando a gente. Jesus Cristo escolheu os 12, discipulou os 12, que assim discipularam outras pessoas. Ele está chamando pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, para discipular outras pessoas, para que o caráter de Cristo Jesus seja impresso na vida de cada um. É para isso que existem pastores. Para manter a unidade da igreja, para permitir que a igreja cresça. São os dons ministeriais, ministros de Deus que estão aí para fazer essa função.
Por isso é inadmissível um pastor sem vergonha, um pastor adúltero, um pastor pedófilo. Esses não são pastores, são lobos. É gente que se apoderou de uma função que não é dele. Tais características não são manipuláveis, ou você tem ou você não tem. Ou você é uma pessoa que está cheia da presença de Deus, ou o Espírito Santo trabalha de uma forma especial em você, ou simplesmente você não está qualificado para ser um líder de Cristo, um líder na igreja de Cristo Jesus. Outro aspecto são as qualificações relacionais. São referentes ao testemunho cristão perante os outros, tanto os da igreja como os de fora. O pastor tem que ser irrepreensível, não é impecável. Tem que ser irrepreensível. O que quer dizer? Ninguém tem o que falar dele. Você pode até dizer, não, esse pastor, sei lá, ele prega demorado. Ah, esse pastor tem algumas dificuldades aí, parece que ele não canta bem, é desafinado, né? Ah, esse pastor, sei lá, a cara dele é meio esquisita. Essas coisas externas podem existir, evidentemente. Mas se alguém chegar e dizer, e ele é mau caráter? Não é não. Eu não tenho o que dizer dele, não. Ele não é mau caráter. Ele tem uma vida correta diante de Deus. Eu convivo com o Dias há vários anos. Conheço a família do Dias. Conheço os filhos dele. Um está na China, já está na China. Teu filho? Porque estava lá, não estava? Jogou na China, né? Voltou, né? Não foi ele que trouxe, não, né? Não, né? Mas você vê, eu conheço os filhos do Dias, conheço a família do Dias. E nessa trajetória de anos, ninguém nunca me disse algo a respeito da vida do Dias. Ah, o Dias tem problemas financeiros, não paga as pessoas. Nunca alguém chegou e falou isso para mim. Pastores podem errar, erram. Mas é uma qualificação importante que não tem o que te falar. Aliás, no grego a palavra aqui correta é aquilo que você não tem o que falar, esse irrepreensível. O texto grego é isso, não tem o que falar. Não tem o que falar dele. Né? Não tem o que falar do Geraldo, pastor Geraldo. Não tem o que falar dele. Está velhinho, né? Quantos anos o pastor Geraldo está? 80? 80 anos. Eu não tenho o que falar. Eu conversei com o pastor Jorge da igreja presbiteriana. O pastor Jorge chegou e falou, olha, o pastor Geraldo, ele cuidou de igrejas pequenas, difíceis, problemáticas. Tem alguma coisa a respeito? Não, não tenho não. É um homem de Deus. Pode receber aí na Pauliceia. Então o que nós podemos perceber? Isso é importante. Mas isso é importante para o pastor? É importante para o pastor, mas é importante para todo mundo aqui, gente. Pelo amor de Deus, porque isso é o modelo. Jesus Cristo é o nosso modelo, os pastores seguem a Jesus Cristo, ensinam a congregação a ser assim, e todos nós devemos ser assim. Todos nós devemos pagar as nossas contas. Todos nós devemos dar o exemplo de Cristo Jesus. Todos nós precisamos ter caráter, ter aspectos interiores que mostrem, né, que nós somos de Deus. Agora, não somente os aspectos interiores, mas os exteriores também, que são os aspectos relacionais, as qualificações relacionais. São referentes ao testemunho cristão perante os outros, tanto os da igreja como os de fora. Essas características se referem à forma como nós lidamos com as pessoas. Né? Esse aspecto irrepreensível, nós devemos ser pacíficos, não violentos, cordatos, gentis, inimigos de contendas, não contencioso, quer dizer, não é uma pessoa que chega e diz, eu pago R$1.000 para não entrar na briga, mas depois pago 10 mil para não sair. Você já ouviu uma pessoa falar isso? Não, não é assim não, você é cristão, meu amigo. Nós somos pacificadores, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa é a nossa função, reconciliar, pacificar. Não avarento, porque quem é avarento tem o dinheiro como Deus. Não, sim, generoso, e ter um bom testemunho.
O desenvolvimento ministerial está intimamente ligado à capacidade de se relacionar, de amar pessoas, de gostar de gente, de ver pessoas crescendo. Esse é o papel do pastor, esse é o papel do cristão, de um modo geral. E por fim, qualificações bíblico-teológicas. Um ministro não pode ser uma pessoa neófita, novo convertido. Eu fui chamado aos 17 anos, fui ordenado aos 30, porque eu não tinha experiência nenhuma. E quando tive 30 anos, ainda tinha muito a aprender, aprendi muito, e grande parte desse aprendizado se deu aqui na Pauliceia também, com muitas dificuldades, os irmãos me ajudando, me auxiliando, né, porque afinal de contas a igreja é corpo, um está ajudando o outro. Os irmãos são muito importantes na minha vida espiritual, como os irmãos são bênção na minha vida e na vida dos pastores também. Irmãos, eu não vou citar todos os nomes porque eu vou cometer injustiça, mas irmãos, tem preciosidades aqui nessa igreja, de gente que consegue dar conselhos bons, de gente que está presente, de gente que se compromete, de gente que compra mesmo, né? Compra mesmo a ideia. Gente convertida, não convencida, mas gente convertida. E aqui a gente vê no aspecto dos dons e talentos e também dos ministérios, pessoas que estão aqui no louvor, estão na área missionária, estão na diaconia, pelo amor de Deus, tem irmãs lá, né, que estão se preparando para dar aula para autista. E estão recebendo pessoas, e a gente precisa receber todos mesmo. Tem um rapaz autista que está começando a vir na igreja aqui. Meu Deus do céu, que esse menino, ele possa encontrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqui nesse lugar. Ele que tem dificuldade, claro, por ser autista, é um outro mundo, é uma outra cosmovisão. E tem gente que está pensando em dar aula para autista aqui nessa igreja. O Carlos, está envolvido no ministério missionário. Ele está com projetos, com sonhos, que Deus colocou no coração dele, não fui eu não. Deus está colocando coisas no coração de vocês, dos irmãos, dons, talentos. Isso é obra de Deus, isso é obra da graça do Espírito Santo de Deus. Então o pastor não aprende sozinho, no desenvolvimento ministerial se dá nos relacionamentos, aprendendo a lidar com as pessoas. E o apóstolo Paulo, depois a gente vai ver isso mais para frente, ele diz, olha, trata as mulheres como se fossem suas irmãs, trate as senhoras como se fossem suas mães, os senhores como fossem seus pais, né? Porque nós somos parte de uma grande família de Deus, e nós vamos crescendo juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. E nas qualificações bíblicas teológicas ainda, não pode ser um novo convertido, justamente por não ter lastro em sua pregação e ensino. Convivi com o pastor Enéas durante muitos anos, o Dorival também. Dorival, fã do pastor Enéas Tonini. E eu convivi muitos anos com o pastor Enéas. Eu podia falar a mesma coisa que o pastor Enéas falasse para os alunos. Então falava tal. Aí quando chegava o pastor Enéas Tonini na aula, do alto dos seus 90 anos, 50 e tantos de ministério, ele dizia a mesma coisa que eu. Só que a palavra dele tinha muito mais peso. E o pastor Luedi, que foi pastor dessa igreja também, o pastor Luedi acompanhava o pastor Enéas para tudo que era canto. E uma vez, eu vi isso. Eu estava no ônibus. O pastor Luedi chegou perto do pastor Enéas. Pastor Enéas, se o senhor espirrar, saúde. Né? Ele fazia tudo o que o pastor Enéas Tonini queria e desejava. Cuidava do pastor Enéas Tonini. Daí o que a gente pode perceber é que o pastor, ele ganha com o tempo lastro. Ganha com o tempo mais vida nas suas palavras. E também não pode ser um neófito, porque facilmente um neófito
por inspiração satânica, pode cair no laço do orgulho e da manipulação religiosa. A gente está vendo um monte de gente, um monte de coaching evangélico, pastor coaching, novos, gente boa, gente de talento, que fala bem, mas falando enormes besteiras teológicas, coisas que não tem nada a ver, como dizer, por exemplo, numa pregação, olha, você é o centro do coração de Deus. Pelo amor de Deus, gente, que negócio é esse? Que autoajuda michuruca é essa? Né? Nós é que devemos louvar a Deus, agradecer a Deus. Deus é que tem que estar no centro da nossa vida. Nós é que servimos a Deus. Está invertendo os papéis como se Deus tivesse que chegar e fazer todas as nossas vontades. E não é assim. Deus nos ama. Mas Ele é o centro, não somos nós, não. E Ele já elegeu um que tem um nome que está sobre todo nome, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele é quem nós seguimos. E eu quero encerrar dizendo que, note-se, que o ministro é exigido dele qualificações em várias áreas. O caráter, a família, relacionamentos e também o conhecimento. Tais áreas, sendo observadas, confere ao ministro autoridade no seu ensino e na pregação. Agora, a não observância desqualifica o aspirante, ou traz escândalo e vergonha ao evangelho, ao quem deixa de ter essas características. E o que nós podemos fazer nessa manhã é primeiro dizer que quem almeja o ministério, excelente obra almeja. E também orar por aqueles irmãos e irmãs que estão se sentindo vocacionados a realizar a obra do Senhor, nas suas várias facetas, nos seus vários dons. Mas, sobretudo, orar por aqueles que já estão no ministério, para que Deus esteja dando a eles força, autoridade, poder, mas base e fundamentação, para que não caiam, para que não errem e façam da igreja um local de escândalo e de vergonha. Vamos louvar o Senhor. Amém?